AgroAdvance apresenta Agro em Meia Hora ou Mais. Agro em Meia Hora ou Mais. Aqui vocês estão acompanhando os últimos episódios. Quando o assunto é bom, a gente acaba sempre passando um pouquinho, né? A prosa é boa, a gente está trazendo profissionais e conteúdo relevante para vocês, nossos ouvintes, pessoal que está escutando aí pelo Spotify, ou pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube também. E esses conteúdos técnicos voltados aí para o agronegócio faz parte desse podcast aqui que a gente está sempre trazendo para vocês. Também falando da AgroAdvance, a melhor escola aí do agronegócio. Eu sou o Luiz Gustavo Mendes, mais conhecido como guia também aqui na AgroAdvance, sou coordenador de produto e hoje estou aqui com o professor José Roberto Pereira de Castro. O professor é engenheiro agrônomo, também formado na Exalc, né, professor? Professor especialista em administração e marketing. Então, o professor José aí, ele possui uma larga experiência em sistemas de produção agrícola, tecnologia de fertilizantes, insumos biológicos, administração e marketing e criação de novos negócios. E hoje o professor vai falar um pouquinho mais aqui sobre a sua trajetória profissional e abordar alguns pontos a respeito de legislação, regulamentação. Também a gente vai falar um pouquinho mais aí de bioinsumos. Para quem está no campo hoje, é a palavra que está em alta quando a gente pensa, né, em adubação, em complementar a adubação, em proteção. Então tem muita coisa, inoculação, muita coisa legal envolvendo aí esse tema, né, de bioinsumos. Eu já vou passar a palavra aqui para o professor, gostaria de agradecer, professor, também, a presença nossa aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, professor. E para começar, a gente sempre pede aqui para o professor contar um pouquinho mais aí da sua trajetória profissional e quando que o senhor decidiu aí, viu que queria trabalhar nessa área específica, professor. Bom, olá, Luiz Gustavo, uma satisfação enorme estar aqui com você hoje. Vamos ter um papo agradável, tenho certeza. Né? Eu sou engenheiro agrônomo, exerço a profissão há 40 anos. Por 38 anos eu trabalhei na indústria de insumos agrícolas de uma maneira geral. E há um pouco mais de 2 anos eu venho trabalhando como consultor de empresas e como conselheiro de algumas empresas também. Né? Eu diria o seguinte, que em resumo eu tenho uma alta identificação com o agro, não apenas como agro brasileiro, mas em outros países também, né? E tenho tido a oportunidade de ter, vamos dizer, a convivência com os vários setores do agro brasileiro, que eu considero, na verdade, que vem dando uma grande contribuição, não apenas para o país, mas do ponto de vista de segurança alimentar global também. E um país só consegue chegar no nível que o Brasil chegou no agro, tendo competência nos vários elos da cadeia. Né? Então, para mim, é realmente uma alegria trabalhar com agro e trabalhar com bioinsumos. Comecei a trabalhar com bioinsumos a partir da década de 90 e não parei mais. Achei muito legal, né, professor? E aí, quando o senhor estava na graduação ali, eu acho que era um tema que não tinha tanto estudo ainda, né? A gente não tinha tanto produto. E acho que é legal esse podcast, né, professor? Que a gente sempre está trazendo, a gente sempre fala para o pessoal que está ouvindo a gente. O agronegócio evolui muito, né, a cada dia. E essa parte também de biológicos está muito em alta, né? E daqui para frente a gente está vendo um mercado muito promissor, né, professor? Os produtos estão chegando. Não, de fato, nesses últimos 40 anos, houve uma evolução muito grande. E em se tratando de bioinsumos, eu diria que houve uma aceleração na evolução dos produtos, das tecnologias, e uma evolução na adoção, sobretudo nessa última década. Nesses últimos 10 anos, esse assunto ganhou uma grande tração dentro do agro brasileiro e de muitos outros países. Muito bacana, professor. E entrando já nesses temas, né, cada vez mais a gente está vendo aí produção on-farm, produção industrial, entrar um pouquinho agora na parte regulatória, né? Começar nossa conversa aqui sobre qual que é a importância, professor, dessas empresas talvez operarem de forma regular. E o pessoal que está escutando, né, é óbvio, né, que eles estão chovendo no molhado aqui, as empresas têm que atender a legislação em vigor. O senhor poderia falar um pouquinho mais para a gente aqui a respeito de quais são as principais leis e regulamentações que afetam o setor de bioinsumos aqui no Brasil? Claro. Veja,
Eu diria que operar dentro daquilo que é a lei estabelecida, a legislação estabelecida, é uma obrigação de todos, né? E, infelizmente, as leis são feitas para proteger o sistema, né? Então, para proteger a cadeia como um todo, até o usuário desses tipos de insumo, bem como os consumidores dos produtos agrícolas, né? Então, eu vejo que as principais empresas, a grande maioria das empresas, vem atuando dentro daquilo que é estabelecido pela nossa legislação, que vamos chamar a legislação de algo vivo, né? Porque, na verdade, ela precisa sendo adaptada, precisa sendo ajustada de acordo com a evolução dos setores. E mesmo no que se refere à produção on-farm, nós temos um direcionamento para isso também, né? E, basicamente, os cuidados são os mesmos, né? De nós termos produtos de alta qualidade que possam servir para aqueles objetivos determinados. Professor, e até muita gente aí a gente está vendo, né, fazendo produção on-farm. A produção on-farm também tem alguma parte regulatória, de legislação. Acho que até estava saindo algumas normativas, né, que tinha que ter pelo menos um agrônomo ali responsável que conhecesse, né, desse processo. Como é que está essa parte aí de produção on-farm? Perfeito. Veja, a questão de ter um responsável técnico é fundamental. Nós estamos vendo ou assistindo, do ponto de vista de produção on-farm, ou produção para uso próprio, né? Diferentes situações aqui no Brasil. Então, existem excelentes biofábricas em grandes projetos agrícolas. Então, são grandes produtores, são grandes empresas agrícolas que tomam a decisão de investir numa biofábrica própria para atender parte da sua demanda, né? Isso, em geral, tem funcionado bem. Essas organizações acabam estabelecendo parcerias, né? Empresas ou instituições que fazem pesquisa e desenvolvimento, no sentido de otimizar formulações, no sentido de ter melhores agentes biológicos, né? Naturalmente, existe a figura de um responsável técnico. Então, nós vemos isso em parte do centro-oeste brasileiro. Alguns grandes grupos têm uma produção própria, vêm investindo em ampliação dessa produção própria, e vemos aqui no setor sucroenergético do estado de São Paulo também empresas que já tomaram esse caminho há vários anos atrás. Para o pequeno e médio produtor, a questão é um pouco mais complexa, né? Porque quem toma a decisão de fazer a sua própria produção de insumo precisa entender quais serão os custos correspondentes para se ter insumos de qualidade, né? Então, a própria figura do responsável técnico é uma coisa importante, o investimento em equipamentos, e esse responsável técnico ele precisa principalmente ter um olhar para o controle de qualidade, ou seja, tudo que for produzido merece uma análise crítica, uma análise de qualidade rigorosa, para que exista a segurança de que aqueles micro-organismos que estão sendo aplicados na lavoura são exatamente os pretendidos, porque ao longo do ciclo de desenvolvimento desses micro-organismos podem surgir contaminações que podem ser nocivas para a plantação, podem ser prejudiciais para o microbioma do solo, e podem até haver a presença, ou pode até haver a presença de micro-organismos que são tóxicos para o ser humano. Então, o controle de qualidade daquilo que está sendo produzido, né, e ter o rigor de fazer a verificação antes de levar o produto para o campo é algo absolutamente fundamental, independentemente do rigor da lei. Professor, e a gente até vê, né, talvez o pequeno produtor, até pelo custo, né, de investimento que o senhor comentou, né, talvez seja a primeiro momento
mais negócio comprar já um produto pronto, né? Já comprar um bioinsumo, e aí toda a cadeia também, né? Dependendo de um organismo vivo, tem que ser respeitado, do que talvez ter a ideia de produzir aí na sua própria fazenda sem muito critério, né? Até a gente entra um pouquinho, né? Para quem é do agronegócio aí, lê que o pessoal lembra que usa o termo, eu não gosto muito, mas é água de batata que está aplicando ali na lavoura, pelo fato de desconhecer, talvez, ali, não ter esses critérios. Aí, puxando um pouquinho desse tema, professor, quais são os benefícios diretos aí para essas empresas que seguem, né, rigorosamente essas leis? Como essa conformidade afeta a percepção e confiança aí dos consumidores? Está surgindo dia após dia, né, professor, produtos novos no mercado, e aí o consumidor que está ali, às vezes, do outro lado, querendo comprar, querendo fazer aquisição de um produto como esse, saber que a empresa ali está tudo dentro dos conformes, tem processos, sabe o que está replicando ali dentro, né? Eu acho que é uma percepção boa, né, professor? Se a empresa está trabalhando aí dentro de todos os processos regulatórios. Se você me permite, Luiz Gonçalo, eu vou começar fazendo um comentário sobre o aspecto econômico para o pequeno, para o médio produtor. Basicamente, existem benefícios em qualquer atividade, você focar na sua atividade de fim e investir os seus recursos, o seu tempo em se aprimorar naquilo que é o seu core business, o seu negócio de fato. Qualquer verticalização que pretenda ser feita no ambiente de produção, quer seja para trás, produzir parte dos insumos, quer seja para frente, tentar agregar valor via industrialização do produto colhido, precisa passar por uma análise econômica. Quando nós falamos de bioinsumos, nós precisamos considerar o seguinte, que nós temos várias boas empresas produtoras de insumos investindo na ampliação da oferta de bioinsumos. Qual é a consequência disso, né? Ao expandir a oferta, a tendência é que o custo para o usuário seja reduzido. E essas empresas que se dedicam a isso, elas têm condições de ter uma escala de produção que favorece a redução de custo. Eu vou dar um exemplo disso. Nós temos a produção aqui no Brasil dos melhores inoculantes do planeta. Temos inoculantes de altíssima qualidade e que chegam para o produtor a um custo tão baixo que fica difícil ele enxergar a participação do inoculante na formação do custo total de produção dele. Não dá nem meia saca de soja, né, professor? Exatamente. Então, veja, ele tem, o produtor agrícola tem a oportunidade de comprar um insumo que atende muito bem a sua necessidade, sem precisar direcionar os esforços do seu time para produzir, tá certo? E tem a garantia da qualidade, tem condições de comparar propostas entre empresas e tal. E nós estamos caminhando para essa mesma linha quando nós falamos de bioinsumos para a proteção de plantas. Não precisa ser algo muito bem estudado, realmente, primeiro, para não desfocar, dois, não gastar com ativos e, num segundo momento, se arrepender disso. Agora, quanto às empresas operarem dentro de uma legalidade, tem uma série de benefícios. Né? Um benefício importante é o seguinte, né? As empresas têm que ter uma tremenda preocupação na construção da sua reputação. E a reputação ela é construída através da consistência nos procedimentos, da consistência na gestão e tal. Construir reputação não é fácil. Destruir é fácil, muito fácil, muito rápido. Né? Então, a primeira questão é essa, né? Você construir uma imagem de uma empresa reputada, que tem entregas de insumos dentro de um alto padrão de qualidade. A segunda coisa que eu vejo é quanto à comunicação com o mercado. Se não existe desvio de uso daquele produto, se existe uma recomendação de acordo com aquilo que foi o registro, né? A empresa pode fazer uma comunicação muito mais eficaz com o mercado. Né? Eu vou fazer duas brincadeirinhas aí. Né? Uma, aquilo que está irregular,
nós já ouvimos essa brincadeira algumas vezes, né? Cai naquela categoria de que la garantia sou idiota. Então, isso é muito pouco para os dias de hoje, para o profissionalismo do nosso área. A segunda coisa, do ponto de vista de comunicação, né? Essa é uma brincadeira que um gerente de marketing que trabalhou comigo no passado fazia, quando havia o cartel de Medellín, que era um cartel envolvido na venda de drogas, né? Então, que quando nós não tínhamos algo que a gente poderia fazer, ou que a gente tinha a liberdade de fazer a comunicação, uma coisa e a gente tinha que fazer um marketing do cartel de Medellín. Olha, eu tenho um produtinho aqui, ele faz isso aqui, mas eu não conta para ninguém e tal. Então, isso é péssimo dentro da conquista de confiança ou captura da confiança e da liberdade de você fazer uma comunicação com o mercado que seja efetiva. E hoje o produtor também, né, professor, faz muito teste lado a lado. Cada dia surge um produto novo, talvez até de biológico, né? Inclusive de grandes empresas. E aí o produtor, às vezes, eu acho que é sempre válido, né? O pessoal já está antenado para testar também esses produtos, né, professor? Não chegar aplicando aí a torto direito ali no campo também. Produto, às vezes, que não desconhece, né? Eu acho super válido. À medida que cresce a oferta, você tem que comparar as propostas. Você pode fazer isso de diferentes maneiras, né? Consultando pesquisas que são públicas, né? Anais de congressos, simpósios, né? Pode consultar técnicos da sua confiança, que muitas vezes já tiveram a oportunidade de fazer as comparações, pode consultar um vizinho de sua confiança e pode fazer os seus próprios testes, né? Os próprios testes têm a vantagem de você aprender com eles, né? Tem alguns produtores que falam, eu sou um produtor agrícola, eu não sou um centro de pesquisa. Mas tem aqueles que gostam de fazer esses comparativos pela oportunidade de fazer suas próprias observações. E agora entrando um pouquinho em detalhamento, professor, queria se o senhor puder comentar um pouquinho mais aqui de especificidade regulatória que vai diferenciar biofertilizante, inoculante e defensivos biológicos. Bacana. Essa é uma pergunta importante e a primeira coisa a dizer é o seguinte, que existe uma legislação própria para cada uma dessas três importantes categorias, tá? Nós precisamos entender isso. Então, vamos começar pelos defensivos biológicos. Eles estão dentro da mesma lei de agrotóxicos, que é uma lei bastante abrangente. Então, para o registro de um bioinseticida, um bionematicida ou um biofungicida, nós precisamos construir um dossiê de dados para passar pelos mesmos três órgãos que passam os agroquímicos, ou seja, tem que ter a aprovação da Anvisa quanto a aspectos relacionados à saúde, passar pelo IBAMA para demonstração do possível impacto ambiental e passar pelo Ministério da Agricultura para a demonstração da eficiência agronômica. O que difere os defensivos biológicos dos defensivos químicos é o seguinte: no que se refere ao defensivo biológico, nós fazemos o registro por alvo a ser controlado. No que se refere ao defensivo químico, é por alvo e por cultura. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma indústria queira registrar um bionematicida para controle de meloidose. E tem que demonstrar a eficácia agronômica daquele agente biológico, daquela formulação de bionematicida, para o controle de meloidose. Tendo demonstrado isso, aquele bionematicida ele vai estar registrado para manejo de meloidose e poderá ser aplicado em qualquer cultura onde esse nematóide esteja causando problema. Seja o tomateiro, soja, algodão, braquiária e por aí vai. Se uma indústria for registrar um nematicida químico, vai ter que fazer o registro para a meloidose em soja e se aí quiser fazer o registro para uso em tomate, terá que fazer
trabalhos específicos para demonstrar a segurança de uso em tomate, porque tem todo o aspecto de resíduo no produto final. Né? Então, no que se refere a biodefensivos, né? Eles estão dentro da grande legislação dos agrotóxicos, mas eles têm um caminho, de uma certa maneira, facilitado, por ter um menor impacto, uma menor possibilidade de impacto sobre a saúde e uma menor possibilidade de impacto sobre o meio ambiente. Então, em geral, os registros duram menos tempo e o investimento total que a indústria tem que fazer para obter o registro é menor do que o registro de um defensivo químico. Quando nós vamos para os inoculantes, né, que já são usados no agro brasileiro desde a década de 50, né, nós temos uma legislação própria e ela é distinta da legislação dos biodefensivos. Primeiro, para os inoculantes, todo o pacote de dados precisa ser fornecido tão somente para o Ministério da Agricultura. Não há necessidade, não há envolvimento nem da Anvisa e nem do IBAMA. Agora, por outro lado, diferentemente dos biodefensivos, no caso dos inoculantes, o registro é feito por cultura e por propósito de uso. Então, se nós quisermos registrar, por exemplo, uma das 4 cepas autorizadas de bradyrhizome para soja, qualquer indústria que esteja numa situação irregular pode fazer a solicitação desse registro online de uma forma absolutamente tranquila e obtém esse registro de uma forma rápida. Se for algum inoculante que seja classificado, como ainda é classificado hoje, o azospirilo, como um micro-organismo recomendado e não autorizado, existe a necessidade dessa mesma indústria contratar os trabalhos de eficiência agronômica para demonstrar que a formulação dela de azospirilo é efetiva para aquele propósito de uso, por exemplo, promoção de crescimento. E o mesmo é válido para o solubilizador de fósforo ou para o inoculante para mitigação de estresse. Então, é um registro específico por cultura e para o propósito de uso pretendido. Vamos imaginar que uma empresa queira registrar um novo inoculante com base em um novo micro-organismo isolado no Cerrado brasileiro. E que esse micro-organismo ele tenha o potencial tanto de promoção de crescimento como de solubilização de fósforo. Existe a possibilidade de obter o registro para os 2 propósitos de uso, desde que seja demonstrado o efeito específico para cada um deles. Quando nós vamos para os biofertilizantes, nós temos uma legislação mais nova, ela foi criada e foi aprovada em 2020, e ela contempla aqueles produtos que têm basicamente 4 grupos de compostos ativos, ou aminoácidos, ou extratos de algas, extratos vegetais ou ácidos úmicos. Então, os biofertilizantes têm uma legislação própria. Os testes de eficiência agronômica são feitos de acordo com protocolos estudados e estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, e a submissão é feita tão somente no Ministério da Agricultura. Não há necessidade de passar por Anvisa e nem pelo IBAMA. E nós temos basicamente 5 categorias possíveis desses biofertilizantes, mas todos eles seguem o mesmo rito de registro. Então, aminoácidos, extratos de algas, extratos vegetais, ácidos úmicos, e a 5ª categoria são os compostos, por 2 ou mais desses compostos iniciais que eu mencionei para você. Eu acho que é legal, professor, a hora que o senhor mencionou ali de defensivo biológico, ele ser registrado pelo alvo e não pela cultura, porque na minha visão se muda totalmente o manejo, né, professor, ali da cultura. Então, antigamente, se o produtor às vezes tinha uma praga, como o senhor comentou, talvez um nematóide ali no solo, com o bioinsumo ele já pode aplicar talvez na braquiária, que depois ele vai entrar fazendo soja. Talvez com produto químico ele não poderia fazer isso, né? Então,
biológicos um aqui, talvez o químico, para essas coisas, né, professor, específicas, a gente não consegue fazer esse manejo, talvez, diferenciado. Super interessante a sua observação, é isso mesmo. E você usou uma palavra que eu gosto muito, né? A palavra manejo. Né? E quando nós falamos, por exemplo, de nematóides no sistema de produção, nós não vamos eliminar os nematóides no sistema de produção. Nós vamos ter que manejar os nematóides no sistema de produção de forma tal a reduzir o potencial de dano econômico. Quando nós falamos em manejo, muitas vezes nós precisamos entrar com o bioinsumo mais de uma vez ao longo do ano, de forma tal a ter um manejo mais robusto. Né? Eu falei de nematóides, mas a mesma coisa é válido para mofo branco. Então, às vezes, para manejo da esclerotínia, que causa o mofo branco, nós precisamos ter 2, 3, 4 aplicações durante o ano e não manejando exclusivamente na principal cultura econômica. Né? Então, você ter, como você mencionou, aí a braquiária e a soja. No sul, por exemplo, é comum nós termos a sucessão trigo-soja, ou no centro-oeste nós termos a sucessão soja, milho segunda safra. Né? E é muito importante nós pensarmos no manejo do sistema. Né? E tem várias doenças, e a grande maioria dos nematóides, nós precisamos ter esse conceito de manejo integrado. Então, quando nós falamos em certas doenças e em certos nematóides, nós precisamos falar em manejo cultural, nós precisamos falar em manejo genético, eventualmente, quando cabe, em manejo químico e em manejo biológico. Né? E às vezes nós precisamos de combinar muito bem essas alternativas de forma tal a ter um manejo mais robusto. O produtor tem várias cartas, né, professor, na manga aí para conseguir fazer o melhor manejo ali das doenças, das pragas, eventualmente do que estiver acontecendo. E eu acho que cada vez mais, né, que a gente está tendo a rotação de culturas, ervilhaca, crotalária, até que o senhor comentou de nematóide, então cada vez mais estão aparecendo bioinsumos aí que a gente já consegue utilizar, né, nesses manejos que antigamente o produtor às vezes ficava meio restrito, né, ao químico, talvez até na cultura, e às vezes perdia o time, né, a população aumentava, o que o senhor falou. Biológicos também, cada vez mais a gente está vendo, né? Com a utilização, ele vai se mantendo ali no solo, 1, 2, 3, 4 anos de utilização, né, professor? E ainda continua, né, fazendo efeito ali, então a gente consegue manejar de uma forma muito bacana esses materiais em campo. Sem dúvida, a questão do manejo cultural deve estar sempre presente. Você citou a crotalária, né, que é bastante útil em certos manejos. Eu tenho um amigo formado em Exalc, que trabalhou na minha equipe no passado, hoje ele é produtor rural no Paraná, e na entre-safra ele planta um mix de uma mistura de sementes de várias espécies, que ele deixa crescendo por um período de 30 a 60 dias para melhorar a biodiversidade do solo. Tá? Então, isso faz parte da estratégia de manejo. Um cara que é uma referência hoje como produtor rural e tem altas produtividades por conta de ter essa visão mais ampla de manejo. Professor, e voltando um pouquinho, o senhor falou ali de especificidade regulatória, né, de biofertilizante, inoculante, defensivo. Como que essas diferenças aí na legislação impactam o desenvolvimento e comercialização aí desse tipo de produto? Sim. A primeira questão é já no desenvolvimento, sabe? Quando uma empresa pensa em um novo desenvolvimento, ou por um desenvolvimento de um novo produto, seja biodefensivo, seja inoculante, seja biofertilizante, a minha recomendação é que envolva a turma do regulatório desde a primeira reunião, sabe? Porque são coisas que precisam andar em paralelo e nós, então, queremos fazer o desenvolvimento e, num segundo momento, entender que alguma questão regulatória deixou de ser atendida, né? Então, eu tenho procurado, ao máximo, orientar as empresas para que
incluam a turma do regulatório desde o início, né? Se a turma do regulatório da empresa tem dúvidas, é absolutamente legítimo contratar uma agência, um escritório regulatório especializado. Uma outra fonte de informação para as indústrias bastante interessante são as associações de classe. Eu, vamos dizer, destacaria aí na área de nutrição de plantas a Absolo, tem pessoas muito bem preparadas para assessorar as empresas associadas nisso. E no setor de inoculantes, a AMP, a Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes, também tem gente qualificada ali para exatamente orientar as empresas associadas. E o professor fala aqui com propriedade, tá, turma, que já trabalhou aí nessas instituições, né, professor? Então conhece de perto ali um pouquinho, né, dos profissionais do nível. E hoje acho que no agro em geral, né, vocês estão aí também, tanto do lado do produtor se tecnificando, quanto a pesquisa também avançando bastante, né, professor? Às vezes a gente não tem muito resultado por ser um produto novo, né, cientificamente, a gente não consegue avançar tão rápido, né, na pesquisa, igual as indústrias aí avançam, né, no desenvolvimento, mas cada vez mais, né, o produtor está tendo resultado, igual o senhor comentou, faz um teste lado a lado, conversa com o vizinho, vê se tem resultado. Eu acho que é super legal, professor. E passamos já de meia hora aqui, professor. Fala que quando a prosa é boa, parece que faz 5 minutos que a gente está conversando, né? Verdade. Para ir já para os finalmente aqui, professor, uma agora que acho que vai coroar aqui com chave de ouro e a sua vasta experiência, professor. Queria que o senhor contasse um pouquinho como o senhor enxerga aí o futuro da legislação e regulamentação aí de bioinsumos no Brasil e se há oportunidades ou mudanças que o senhor aí antecipa ou recomenda o pessoal ficar atento aí para esses próximos anos, que bioinsumos aí está bombando, né? Cada vez mais a gente está vendo que é um mercado muito promissor, seja em sustentabilidade, eficiência, melhoria aí nos manejos de campo. Se o senhor pudesse trazer um pouquinho nessa linha, professor. Perfeito. Veja, a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte, que a dinâmica do setor vai seguir forte e as demandas regulatórias crescerão. Uma delas será para o uso de micro-organismos editados, então é uma possibilidade, né, usar os recursos da engenharia genética para potencializar o efeito de certos micro-organismos. Então, isso está em discussão nesse momento, como fazer, como regular essa questão. Eu diria o seguinte, né? Primeiro, dentro daquilo que você mencionou, que o trabalho das empresas com as associações é uma coisa muito importante. Eu já fui a Brasília, lá nos 3 órgãos, como diretor da Absolo, já fui como presidente da AMP, e esses 3 órgãos recebem muito bem aquelas demandas que são encaminhadas por associações sérias. Então, esse é um caminho interessante para as empresas. Elas podem fazer as suas próprias diligências, mas tem alguns assuntos que são comuns ao setor como um todo e que são melhor tratados de uma forma coletiva pelas associações. Eu quero ressaltar o seguinte, que há um alto nível de profissionalismo na área regulatória brasileira. Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho feito pelos profissionais do Ministério da Agricultura, da Anvisa, do IBAMA, que são extremamente competentes no que fazem, conhecem o trabalho deles e estão super abertos à interface com o setor produtivo, né? Então, nós precisamos estar abertos a isso. A questão da legislação é uma coisa viva, novas demandas vão surgindo e, na maior parte dos casos, a gente consegue as melhores soluções, o melhor encaminhamento via o trabalho em grupo, somando as competências. Uma outra coisa que eu não gostaria de deixar passar é o seguinte, né? Do ponto de vista de desenvolvimento de soluções, eu vejo que as empresas vêm investindo em pesquisa e desenvolvimento e eu sou um forte defensor do estabelecimento de parcerias público-privadas, ou seja,
das empresas procurarem as universidades, procurarem os centros de pesquisa, procurarem as empresas privadas de pesquisa e desenvolvimento, que vêm fazendo um excelente trabalho, com a finalidade de ter robustez nos novos produtos. Professor, muito legal o senhor comentar esses assuntos, né? Até agora aqui partindo, já tem assunto ainda para a gente conversar várias horas aqui, né, professor? Quando o assunto é bioinsumos aqui, o pessoal gosta bastante, é um tema que sempre chama muita atenção e sempre traz muitas dúvidas, né? Até o senhor estava colocando excelentes pontos aqui para o pessoal. O pessoal que estiver assistindo, professor, a gente aqui, se o senhor quiser agradecer, se quiser mandar uma mensagem, se o senhor quiser compartilhar também em rede social, o senhor falou da Psolo, o senhor falou da AMP, tem bastante trabalho, tem bastante coisa legal, né? O pessoal está acessando aí. Fica à vontade, professor, para mandar um abração aí para o pessoal que está assistindo a gente. Perfeito. Então, deixe-me olhar diretamente ali para a câmera. Um prazer estar aqui, um prazer conversar com o Luiz Gustavo, um prazer estar com a turma da AgroAdvance aqui, né? E espero que estejamos juntos o tempo todo, né? Eu falo para os meus amigos, falo para os meus colegas que nós estamos juntos, tá? O propósito é o mesmo e os objetivos eles são os mesmos e nós somos mais fortes juntos do que separados ou agindo de forma individual. Muito legal, turma. Bate-papo aqui, muito bacana, tá? Com o professor José Castro. O professor aí conhece bastante sobre legislação. Para quem tiver qualquer dúvida a respeito do podcast também, dos conteúdos, manda mensagem, manda suas perguntas aqui para a AgroAdvance também, nas redes sociais, a gente consegue responder elas e dar um retorno para vocês. Para quem está acompanhando, né, não deixe de assistir aí outros episódios aqui do podcast Agro em Meia Hora ou Mais. Tem excelentes conteúdos técnicos de qualidade com profissionais desse nível aqui que a gente sempre está trazendo conteúdo de qualidade para vocês. O agro já é uma potência, a gente é muito grato a todo mundo que está acordando cedo aí diariamente, né, fazendo acontecer. O professor falou aqui que a gente está junto, muita pesquisa, muitos profissionais de qualidade para levar também conteúdo, né, para que vocês consigam melhores manejos, para que vocês consigam redução de custo, aumento de produtividade em campo. Eu sou o Luiz Gustavo Mendes e esse foi mais um episódio do nosso podcast Agro em Meia Hora ou Mais. Grande abraço a todos. AgroAdvance apresenta Agro em Meia Hora ou Mais.